Bom, aluno do terceiro ano, né? Mais uma aulinha para gente aqui, unidade 12. Medida de comprimento, tá? Agora, ver as medidas de comprimento. Para medir a altura das pessoas, o comprimento de um pedaço de tecido ou de uma mesa. Vamos voltar um pouquinho mais. Para medir a altura das pessoas, o comprimento de um pedaço de tecido ou de uma mesa, além de muitas outras coisas, usamos o metro como unidade de medida. Então, a gente pode medir uma pessoa, né? O comprimento de uma pessoa, né? Com um pedaço de tecido ou através de uma mesa também a gente pode fazer isso. Então, observe os instrumentos de medida de comprimento a seguir, ou medir também através de um metro, né? A gente pode fazer isso. Então, a medida, os objetos de medida, né? Aqui está esse objeto de medida, né? Que pode ser o estadiômetro, né? Estadiômetro. E depois nós temos outro objeto de medida, a régua. Outro objeto de medida, o metro articulado, né? Outros objetos de medida, a fita métrica. E outro objeto de medida, a trena, né? Trena aí, esse objeto aqui é chamado de trena, tá? Então, vamos lá para outra página para ver as atividades, continuar a explicação, né? Aí é onde a gente pode ver, né? Tá, o metro é uma unidade de medida usada para medir comprimento. O metro pode ser dividido em 100 partes iguais. Cada uma dessas partes é chamada de centímetro. Assim, o metro tem 100 centímetros. O símbolo do metro é M e o símbolo do centímetro é cm. Para medir grandes distâncias, como a distância entre cidades, o comprimento de estradas e de longas avenidas, usamos o quilômetro. Um quilômetro é igual a 1.000 metros. E o símbolo do quilômetro é km. Então, o símbolo do quilômetro é km. Aí, as atividades abaixo agora que vocês vão tentar fazer. Só vai corrigir. Desenhe 3 produtos que compramos por metro. Então, o que a gente compra por metro? Então, vocês vão desenhar aí. Com uma fita métrica, meça e corte o metro de barbante. Dobre-o ao meio, corte-o na dobra e depois responda as questões. Tá? Aí vocês vão fazer com o barbante aí, né? A casinha de vocês. Em quantos pedaços o metro de barbante ficou dividido? Qual é a medida de cada pedaço? Quantos centímetros mede cada pedaço? Então, aí vocês vão medir aí e depois a gente vai conferir pelo gabarito, tá bom? Seguindo aí, né, a outra página. Com a régua e com a fita métrica, faça as mediações a seguir, assinale a opção correta e anote o valor obtido. Atenção! Na hora de medir, comece sempre pelo zero. A gente não pode começar sobre aquela coisa brilhosa que está na fita métrica, não. Você tem que começar pelo zero. A altura de sua carteira. Menor que o metro, igual a 1 metro. Maior que o metro. Então, vocês vão aí medir aí na casa de vocês a altura da sua carteira. Né? Quantos metros? Né? A carteira tinha que ser a carteira da escola, né? Mas como vocês estão em casa, você pode medir aí a cadeirinha de vocês. A altura de um colega. Pode medir o coleguinha de vocês aí perto. Né? Comprimento da lousa, do quadro. Aí a gente vai ver aqui, eu passo para vocês. Observe as figuras abaixo e meça com uma régua o comprimento de cada uma delas. Depois, escreva quantos metros cada uma tem. Então, aí, ó, você vai medir isso aqui
e vai escrever aqui quantos metros cada uma tem, por medida, tá? Então, virando a página aí, vamos seguindo, né? Para poder brincar na montanha-russa, exige-se a altura igual ou superior ao metro. Observe a altura das crianças a seguir. Lago tem que 9 centímetros. Francine, 1 metro. Thaís, 1,20 m. Né? Então, vamos seguindo para ver o que aconteceu, o que a questão pede. Letra A. Risque com o lápis verde a criança que não tem altura suficiente para brincar na montanha-russa. Qual dessas crianças aqui, né? Marque com o X a criança que tem altura suficiente para entrar no brinquedo. Contorne a criança mais alta. Vocês vão fazer aqui, com essas crianças aqui, o que está pedindo, tá bom? Qual é a altura? Marque com o X a opção que mais se aproxima da medida real. Então, vocês vão aqui ver mais ou menos isso daqui, né? Essas figuras aqui, e a opção que mais aproxima da figura real aqui, né? Sobre isso daqui. Geladeira, né? Esse parece um chuveiro, não sei. O caderno e o tubo, tá? Então, seguindo aí, né? Mais uma página. Vamos lá. Com um lápis, desenhe o contorno de sua mãe no quadro abaixo. Meça e anote o comprimento dela, do punho, aliás, desculpa. Com o lápis, desenhe o contorno de sua mão no quadro abaixo. Meça e anote o comprimento dela, do punho até o dedo indicado. Então, vamos desenhar aí a mão de vocês e medir o comprimento, tá? Aqui, gente, pesquisar. Vocês vão aí pesquisar. Você já viajou de avião? Sabe a que altura ele voa? Faça uma pesquisa para descobrir e depois troque ideia com os colegas, né? Aí a gente pode trocar ideias depois, né? Se tiver oportunidade aí, tá? Então, aí nós vamos mais uma aulinha, né? Uma página, desculpa. Encontre diagrama de palavras o nome dos instrumentos de medida de comprimento representados a seguir. Então, aqui, ó, vocês vão encontrar aqui o nome desse instrumento, né? Instrumento metro articulado, fita métrica, né? A trena e a régua. Vocês vão encontrar aí. Então, agora, probleminhas, né? Diego usou uma régua de 30 centímetros para medir o comprimento da parede da sala de aula. Ele observou que no comprimento da parede cabiam exatamente 8 vezes a régua utilizada. Qual é, em centímetros, o comprimento dessa parede? Aí vocês vão ver direitinho, né? Qual conta vocês vão fazer aí? 8 vezes. Qual conta, né? 30 centímetros, 8 vezes. Qual conta, hein? Vocês vão fazer aí? Para achar a medida da parede, né? O comprimento da parede aí, né? Medida do comprimento da parede. Vamos lá, mais probleminhas, né? Dos 18 metros de arame que comprou, Sueli utilizou a quarta parte, né? Quarta parte, vocês vão aí dividir por 4. Quarta parte é divisão por 4. Quantos metros foram utilizados? E quantos metros de arame sobraram? Tá? Aí vai dar uma conta de dividir não exato. Quarta parte aí. A distância entre a casa de Alex e a casa da tia, que mora em outra cidade, é de 90 quilômetros. Ele já percorreu 26 quilômetros dessa distância. Quantos metros faltam para Alex chegar à casa da tia? Né? Essa aí é facinha, né? Aí é muito fácil. Só pensar direitinho que vocês vão fazer rapidinho. Sabendo que meio metro
de tecido custa R$7, calcule o preço de 4 metros. Então, meio metro custa, né, R$4. R$7, desculpa. E quanto é meio metro? Né? Você vai multiplicar aí 7 por 2 e depois o resultado do 7 vou multiplicar por 4 para achar aí o resultado, tá? Vamos ver mais uma aqui. Irene mediu a altura de seus 3 filhos. O mais velho tem 15 centímetros a mais que o mais novo. E o do meio tem 4 centímetros a menos que o mais velho. Se o mais novo tiver 1,55 m de altura, então qual será a altura dos outros 2 filhos? Então, aí você vai fazer, né, a conta de quê? De mais e de menos. Aí você vai raciocinar um pouquinho aí. Aí até aí, gente, terminamos, né, a unidade 12, né? Medida de comprimento. Então, vocês vão tentar fazer em casa e a gente vai, ou vou mandar o gabarito, ou se der tempo, eu corrijo em aula com vocês, tá?